Ageu, capítulo 1, versículo 1 também. Amém? No segundo ano do rei Dário, no primeiro dia do sexto mês, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, por intermédio do profeta Ageu. Oremos novamente. Senhor, obrigado. Quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de ouvirmos a Tua voz, agradecer a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Fale ao meu coração, o coração dos meus irmãos, nessa noite, para a glória, honra e louvor do Seu nome. Amém. Amém, irmãos? Definindo aquilo que é prioridade. Nós vivemos dias em que a nossa vida ela acaba sendo norteada, ou a nossa vida ela toma os rumos daquilo que são as nossas prioridades. Então, aquilo que se torna prioridade para a nossa vida acaba se tornando também o motivo pelo qual nós vivemos, o motivo pelo qual nós existimos. Então, nós temos pessoas hoje que consideram como prioridade a sua carreira profissional. E aí essa pessoa ela vai viver em função disso, de construir a sua carreira profissional, de ser bem-sucedido, de vencer na vida. E aí a vida dela gira em torno disso. Então tudo aquilo que ela vai programar, tudo que ela vai planejar, a prioridade é o trabalho. Então todas as suas decisões, a sua agenda, os seus sonhos, os seus planejamentos vão girar em torno daquilo que vai contribuir para a sua carreira profissional. Então, ela vai pensar em casar ou não, se isso for contribuir com a carreira profissional. Ela vai pensar em mudar ou não para uma cidade, se isso for contribuir com a sua carreira profissional. Ela vai pensar ou não em ter um filho, se isso for contribuir com a sua carreira profissional. Outros consideram como prioridade a formação acadêmica. Eu tenho que me formar, vou estudar, estuda, faz cursinho, né, e faz faculdade, aí graduação, depois pós-graduação, aí vai fazer o mestrado, vai fazer o doutorado, pós-doutorado, e aí vai ser nível PhD lá na lua, né, aí quer ser assim, chega um ponto que a pessoa ela vai viver em função disso, e toda a sua vida também vai girar em torno disso. Então tudo aquilo que ela for decidir, tudo que ela for escolher, a prioridade é a formação acadêmica. Então o que vai contribuir para isso? Uma família vai contribuir, filho, trabalho vai contribuir. Será que se eu escolher esse emprego agora vai me ajudar? Eu vou ter tempo para estudar ou não? Então as prioridades, irmãos, vão definindo qual vai ser o nosso estilo de vida, vai definindo aquilo que nós vamos fazer. Aqueles que decidem por prioridade a família, ele vai estabelecer isso. A família vai condicionar, então, a escolha do emprego, a escolha da profissão, se ele vai estudar ou não, vai tudo ser decidido ou pautado por aquilo que é a prioridade. E assim nós temos visto em nossos dias, na sociedade em que nós vivemos, as prioridades diversas. Encontramos prioridades individuais, então nós temos as nossas prioridades individuais, temos as nossas prioridades familiares, temos prioridades coletivas, que a sociedade pensa como um todo. Não, isso agora é a prioridade aqui da nossa coletividade, não é? Quer seja aí do município, do estado, da nação, é prioridade, a gente tem que ser assim, tem que pensar assado. Mas a vida gira em torno disso, daquilo que nós escolhemos como prioridade. Nós acordamos o dia já sabendo, ou então na ideia, ou com a proporção daquilo que nós vamos fazer, ou na busca do que nós estamos fazendo. A prioridade nos acorda, a prioridade nos faz levantar pela manhã, a prioridade faz você ir de segunda a sexta, de segunda a sábado, ou de domingo a domingo para o trabalho, para a escola, para casa. A prioridade te trouxe aqui hoje. Você poderia estar em muitos outros lugares. Poderia estar em casa assistindo um futebol, assistindo um filme, poderia estar num restaurante agora, num barzinho, podia estar com a família numa festa, num casamento. Nós, antes de vir para a igreja, fomos fazer uma visita e na frente estava acontecendo um casamento, domingo.
Poderíamos estar em muitos outros lugares, mas se estamos aqui, porque de certa forma isso nos é prioridade. Vivemos em dias onde vivemos baseado nas nossas prioridades. E sempre foi assim, a humanidade sempre foi desse jeito. Sempre caminhou assim. E hoje, irmãos, nós vamos começar uma série aqui no livro do profeta Ageu. Um outro profeta, vai que o pastor gosta de pregar nos profetas desconhecidos, né? Nunca ouvi falar desse Ageu. Quem que é esse Ageu? Quem que é esse sujeito? Nem sabia que tinha esse livro na Bíblia. E nós vamos começar uma série, então, no livro do profeta Ageu, que justamente vai tratar sobre isso. Ele, Ageu, irmãos, ele está bem depois, logo depois ali de Daniel. Nós terminamos a nossa série em Daniel, no mundo, mas não do mundo. E o profeta Ageu, ele está logo depois de Daniel. Daniel, nós vimos o finalzinho já velho na Babilônia, né? Já não era mais a Babilônia. O Império Medo-Persa tinha conquistado a Babilônia, e agora Dário, Ciro, tinha permitido o povo judeu voltar para Jerusalém. Eles eram escravos ali na Babilônia, então eles agora tiveram a permissão de voltar, reconstruir a cidade, reconstruir o templo. E aí Ageu está neste momento que o povo está voltando para Jerusalém. Estão reconstruindo suas vidas, suas casas, reconstruindo o templo, reconstruindo a adoração novamente. E aí Ageu é usado por Deus justamente para trabalhar com o povo qual era a prioridade deles. Qual era a prioridade deles naquele momento, naquela situação. O interessante é que nós não sabemos nada de Ageu, a não ser aquilo que o livro traz aqui. Não sabemos quem foi, não sabemos onde ele nasceu, onde de fato ele viveu, se ele estava na Babilônia, se de repente ele ficou ali como um errante, fugitivo, e depois Deus chama ele volta lá para Jerusalém. E o interessante dos profetas menores é isso, irmãos. Deus levantou homens do nada, a gente não sabe nada sobre eles, mas falou através deles, e ponto. A existência deles para nós se dá na palavra, ou no momento que Deus usa eles. Não há nenhuma informação. Interessante que a profecia, ou esse livro do profeta Ageu, ou o ministério dele, tem data certa, Vera. Tem a data de início e a data do fim. Deus usou Ageu de uma maneira específica, irmãos. Nós temos ali no versículo 1 que nós lemos, o segundo ano do rei Dário. Esse Dário aqui não é aquele Dário de Daniel, o Medo. Esse Dário é o persa, então nós estamos aqui há alguns anos daquele último período da vida de Daniel na cova dos leões, lembram? Aquele Daniel ali já estava bem velhinho, quase 80 anos. Esse Ageu está mais ou menos entre 15 e 20 anos depois de Daniel, depois daqueles acontecimentos. Daniel provavelmente já não estava mais vivo, ou se estava, ainda estava lá na Babilônia, bem velhinho. Ageu aqui está em Jerusalém, e a data do versículo 1 aqui, quando ele começa a falar no segundo ano do rei Dário, no primeiro dia do 6º mês, é exatamente, historicamente, o dia 29 de agosto do ano 520 a.C. Como que o senhor sabe isso, pastor? Como que a gente pode afirmar isso? Porque, irmãos, na historicidade da humanidade, na história da humanidade, o rei Dário, um rei medo-persa, nós temos datas comprovadas. É só a gente pesquisar na história, estudar. Você pode perguntar para o seu professor de história lá na faculdade, lá na escola. O segundo ano do rei Dário, o primeiro dia do 6º mês aqui, equivale ao dia 29 de agosto do ano 520 a.C. Lembrando que antes de Cristo a gente conta de trás para frente. E o ministério dele durou apenas 112 dias. Não foi nem 4 meses. Porque lá no capítulo 2, versículo 10, vai dizer: no 24º dia do 9º mês, no segundo ano de Dário, a palavra do Senhor veio de novo ao profeta Ageu. E aqui o dia específico é 18 de dezembro do ano 520 a.C. Então, ou seja, um ministério de 3 meses e um pouquinho, quase 4 meses. É isso, Deus usou Ageu para isso. Não ouvimos mais falar dele, nem antes e nem depois. Mas Deus usou Ageu para falar sobre algo que nós vamos ver, irmãos, era de suma importância
para o povo naquele momento. Deus levantou Ageu para definir para eles aquilo que era prioridade. O que é prioridade na vida de vocês? Eles estão voltando para Jerusalém. Jerusalém está há mais de 70 anos abandonada, destruída. Então imagine, é como se, de repente, vamos imaginar uma situação hipotética aqui. Vem a Coreia do Norte e aí invade aqui Bauru. E aí leva a gente lá para a Coreia do Norte. E aí nós estamos lá, presos lá. O Po Yong-chong, sei lá o nome do cara lá, Po Yong-chu, Kim Jong-un, é isso aí. E aí, depois de 70 anos, ele fala o seguinte: não, agora vocês podem voltar para Bauru. Já trabalharam aqui, ok, podem voltar lá para Bauru. Alguns, não vamos voltar, tá bom aqui na Coreia, estabeleci, tenho casa, tenho emprego. Alguns decidem voltar, mas a gente chega aqui, irmãos, mas ele destruiu a cidade. E aí outras pessoas começaram a vir aqui, né? Pessoas que eram errantes, tomaram conta, invadiram as nossas casas, ou aquilo que sobrou delas. E aí quando a gente volta, tem que reconstruir tudo. Alguns de nós já talvez não estaríamos mais vivos, seriam os nossos filhos, os nossos netos, e teria que recomeçar tudo de novo, se fosse recomeçar. Então imagine, aquele povo está voltando 70 anos depois para a sua terra, mas muitos do que foram tirados de lá já não estão mais vivos. Os que voltam são os filhos deles ou os netos, para uma realidade que eles desconheciam. E aí chegam, encontram a cidade às ruínas, uma cidade totalmente vazia, aí um povo que invadiu lá a casa, invadiu o território, invadiu o terreno que era do pai, da mãe, e aí eles têm que reconstruir a cidade do zero, do nada. Então era um contexto muito difícil, muitos não quiseram voltar, muitos ficaram na Babilônia. Nós vamos ler no livro de Neemias e no livro de Esdras, que narra esse período da história, que 50 mil judeus voltaram. Era muito pouco, estimado aí que eles poderiam ser em torno de 5 milhões lá na Babilônia. Então, 1% dessa população volta para reconstruir Jerusalém. Encontraram muitas dificuldades, encontraram muitos desafios. E aí Deus levanta o profeta para dizer para eles: qual é a prioridade de vocês? Eu quero deixar claro para vocês por que vocês estão aqui. E aí Ageu vai falar tanto com Zorobabel, que nós vimos aqui no versículo 1, que é neto de Joaquim, que foi o último rei de Judá antes da Babilônia invadir. Foi o último rei, foi morto por Nabucodonosor antes dele tomar toda a Judéia, e era descendente direto de Davi. Zorobabel é da linhagem direta de Davi. Aí quando ele vai para a Babilônia, trava a língua aqui, quando ele vai para a Babilônia, Nabucodonosor nomeia ele como governador dos judeus. Olha, você é o responsável, é quem vai responder pelos judeus. Então, se eu quiser saber alguma coisa dos judeus, eu vou procurar de você, e você vai ser responsável. Então ele se torna um governador dos judeus, Zorobabel. E aí nós temos também Ageu falando a Josué, o sumo sacerdote. Lembrando que também Josué era da linhagem de Arão, que o sacerdócio ele tinha que vir da linhagem de Arão, o irmão de Moisés. E aqui, Josué, ele é sumo sacerdote da linhagem de Arão. E por que Ageu está falando com ele? Porque depois de 70 anos, novamente foi estabelecido o sacerdócio. Porque na Babilônia não tinha templo, não tinha sacerdote, não tinha culto a Deus. Agora eles voltam. Quem que é o descendente de Arão aí? Aí Josué levanta a mão. Então, ok, você é o nosso sacerdote. Vamos te empossar como pastor da nossa igreja. Agora você vai conduzir os cultos. E aí a partir dali é estabelecido a função, depois que o povo foi liberto, depois que o povo volta a Jerusalém. E o livro, ele se concentra basicamente em 4 mensagens. Deus usa Ageu para falar 4 mensagens ao povo. Uma mensagem de exortação, capítulo 1, dos versículos 1 ao 15. Uma mensagem de encorajamento, capítulo 2, versículos 1 ao 9. Uma mensagem de correção, capítulo 2, dos versículos 10 ao 19. E uma mensagem de promessa, capítulo 2, dos versículos 20 até o 23. E hoje, então, nós vamos começar, irmãos, vendo essa primeira mensagem, a primeira mensagem que Deus usa o profeta Ageu, que é a mensagem de exortação. Deus levanta Ageu para exortar
o povo, para falar ao povo. E essa exortação, Ageu vai fazer ela de 3 maneiras, ele vai conduzir ela de 3 maneiras. Primeiro, nós vamos ver quem enviou a mensagem, quem recebeu a mensagem e quem transmitiu a mensagem. Isso está tudo ali no versículo 1 que nós lemos. Quem enviou a mensagem foi Deus. Deus enviou a mensagem. Comecinho do versículo 1, no 2º ano do rei Dário, no 1º dia do 6º mês, a palavra do Senhor. Foi Deus que deu essa mensagem. Então não era o profeta Ageu falando da boca dele, falando o que ele queria, né, argumentando com o povo. Foi Deus que usou, a mensagem veio de Deus. E quem recebe a mensagem diretamente é Zorobabel e Josué. A palavra do Senhor veio a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadaque. Por quê? Porque eram eles responsáveis pelo povo e pelo culto. Zorobabel, o governador, descendente de Davi. Josué, o sacerdote, descendente de Arão. Deus vai falar com eles. Não vai falar com o povo. Depois nós vamos ver que ele fala com o povo através de Ageu. Mas primeiro ele quer falar com Zorobabel e Josué. Vocês têm que conduzir o povo. Vocês, eu estou falando com vocês. Qual é a prioridade de vocês? E vocês têm que transmitir isso ao povo. E quem transmite essa mensagem, então, nós vamos ver aqui. Termina o versículo 1 dizendo, por intermédio do profeta Ageu. E olha o versículo 3 também. Esta palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu. Por intermédio do profeta Ageu. E qual era o conteúdo da mensagem? O conteúdo dessa mensagem que era de Deus, a Zorobabel e a Josué, e através de Ageu. Primeiro ela continha uma denúncia. A mensagem está denunciando algo, Deus está denunciando algo, versículos 2 e 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor, versículo 4. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Aí Deus usa Ageu para falar isso. E o que estava acontecendo? O povo voltou para Jerusalém, e a instrução, em primeiro lugar, irmãos, era reconstrua o templo. E eles começam a fazer isso. Eles voltam a primeira vez em Jerusalém, para Jerusalém, no ano de 536 a.C. E a primeira coisa que eles fazem é começar a reconstruir o templo. Antes de fazer suas casas, antes eles estabelecem as tendas lá para morar, faz umas barraquinhas, enfim, né, procura no Airbnb, no Booking, ali um lugar para eles dormirem, né, uma pousadinha. Eles vão reconstruir o templo. Primeiro o templo, depois as casas de vocês. E começam, só que aí eles param no meio. Nós vamos ver isso lá em Neemias, eles param no alicerce. Começa a construir o templo, aí desanima, pá, está muito difícil. Não, aí começam a fazer as suas casas. 16 anos depois, irmãos, o templo lá em ruínas ainda. E sabe o que isso significava? Que se o templo não estava em pé, não tinha culto. Não tinha culto. Então imagina 16 anos sem culto, eles já passaram 70. E agora tem mais 16, eles estão ali. Deus falou, primeira coisa, levanta o templo. Por quê? Porque aí vocês terão culto. Vocês vão me adorar, e eu estarei no meio de vocês. O sacerdote vai estar ali, vocês vão estar ouvindo da lei. Mas o povo começa e fala, não, tá difícil, não, tem minha casa, tem que cuidar da esposa. Lembra as prioridades que eu falei no início? As prioridades definiram. E aí eles abandonam a construção do templo. Aí Deus levanta o profeta Ageu no ano de 520, 16 anos depois. E olha a denúncia que Deus faz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não é tempo da gente construir a igreja agora não. Vamos construir a nossa casa. Não é tempo ainda para isso. Versículo 4. Aí Deus responde. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Então quer dizer, vocês podem morar em casas bem arrumadas. E aqui no original, irmãos, o termo usado no hebraico dá a impressão que a casa que eles construíram, tinha até acabamento fino com madeiras internas. Era feito de pedra, toda aquela coisa, mas por dentro era revestida com madeiras, que vinha da onde? Lá da Babilônia.
que Ciro ofertava para que o templo fosse construído. A gente vê isso lá em Esdras, vê em Neemias. Ciro dando madeira, dando materiais para construir Jerusalém, o templo e os muros, e o povo usando na casa dele. Não. E aí Deus fala, então vocês podem acabar bem as suas casas. Vocês estão habitando em casas confortáveis, mas meu templo está em ruína. Essa é a prioridade de vocês? Tem certeza disso? Então tá bom. Então vai aí o que vai acontecer com vocês. Versículos 5 ao 11. E aí, nesta mensagem, Deus vai descrever através de Ageu qual seria a consequência disso. Primeiro, que o passado deles viria à tona, versículos 5 e 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Ou seja, lembra do seu passado. Olha o que aconteceu, vocês estão vindo da Babilônia. Vocês estavam presos na Babilônia. Nós vimos aí a vida de Daniel ao longo de 70 anos na Babilônia. Considerai o vosso passado. Novamente no versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Qual passado? Versículo 6. Semeaste muito, recolheste pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Versículo 9, esperaste muito, mas veio pouco, e esse pouco, quando o levaste para casa, eu o dissipei como um sopro. Olha aqui o que Deus está falando. Eu o dissipei, não foi o devorador que roubou, não foi Satanás que lhe tomou, eu dissipei. O que você levava para casa eu soprava, para você não conseguir juntar. Por que motivo, diz o Senhor dos Exércitos? Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que cada um de vós cuida da própria casa. Por isso os céus retiveram o orvalho, e a terra reteve os seus frutos por vossa causa. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite, e sobre tudo que a terra produz, também sobre os homens e os animais, e sobre todo o seu trabalho. Deus está falando, eu fiz isso. Eu fiz os seus salários parecer que está num saco sem fundo. Eu fiz que nada do que vocês produzissem prosperasse. E por qual motivo? Porque o meu templo está em ruínas, ao passo que a casa de vocês, a vida de vocês, está tudo ok. Vocês estão dando valor a prioridades erradas. Dando valor a prioridades erradas. Eu fiz isso, Deus está falando. Quem fez isso, irmãos? Deus. Olha o versículo 11, mandei vir a seca. Olha o versículo 9, eu o dissipei com um sopro. Foi Deus que fez isso. Mas essa mensagem também, irmãos, tinha um apelo. No versículo 8, subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo, e eu me agradarei dele e serei glorificado, diz o Senhor. Deus faz um apelo, trabalhem para a edificação e sustento do templo. E assim o Senhor se agradaria e seria glorificado. Trabalhem para minha casa, para que minha casa seja edificada, e eu vou me agradar, e eu vou me glorificar com isso, vou ser glorificado com isso. John Piper, irmãos, ele diz o seguinte, que só há uma maneira de nós sermos felizes. Quando nós de fato entendemos que temos que viver uma vida para agradar a Deus em toda a sua vontade. Só somos felizes se conseguimos contemplar a alegria e a felicidade de Deus. Só somos felizes se vivemos uma vida que agrada a Deus. Só somos felizes se nos entregamos totalmente para servir ao Senhor. E aqui Deus está falando isso para eles. Olha, tragam madeira, edifiquem o templo. E essa mensagem também continha um encorajamento, versículo 13. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe ao povo esta mensagem do Senhor: eu estou convosco, diz o Senhor. Eu estou convosco, se vocês construírem o templo, eu estou convosco, não vos abandonarei. E terceiro, o que essa mensagem gerou? Depois que o profeta Ageu falou, o que gerou, irmãos? Gerou obediência. Obediência. E aí a gente vê que o quão maravilhoso é ser povo de Deus, porque nós vamos desobedecer às vezes, nós vamos dar aquelas escapadas, aquelas fugidas,
Mas a hora que nós ouvimos a voz do nosso Pai falando alto, irmãos, nós vamos obedecer. Nós vamos entender. Nós vamos nos curvar, nós vamos reconhecer a autoridade. E não foi diferente com o povo, houve obediência. Obediência com temor, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, com todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor seu Deus havia enviado, e o povo temeu ao Senhor. Eles obedeceram porque eles temeram ao Senhor. A obediência tem que ter temor. Obediência sem temor não é obediência. É só uma enganação. A obediência tem que ter temor, porque temor é o significado de respeito. Irmão, se não tem respeito, se não tem temor, é rebelde, é bastardo. Em casa eu falo isso, não quero só que vocês me obedeçam, quero que vocês respeitem. Obedecer é fácil, vai lá lavar a louça, mas fica murmurando por trás. Meu pai mandou lavar a louça, minha mãe mandou fazer isso, aquilo. Isso não é obediência, isso é rebeldia. A obediência ela está vinculada ao temor, ao respeito, a você entender a sua posição e a posição de quem você deve temor, de quem você deve respeito, e ponto. Eles obedeceram a Deus porque eles sabiam que Deus tinha levado Judá para a Babilônia, porque o povo desobedeceu. Deus lembrou isso a eles, lembrem do vosso passado. Eu fiz isso. Lembrem. E eles entenderam, Senhor, nós vamos te obedecer, porque tememos ao Senhor. Mas a obediência também, irmãos, ela tem que estar acompanhada de ânimo. Não adianta obedecer, bravinho, carrancudo, com aquela coisa assim, eu não queria fazer, mas vou fazer, porque tá bom, vou obedecer. Não, a obediência vem com ânimo, porque olha o versículo 14. Então o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e a todo o restante do povo. Eles obedeceram, mas estavam animados para servir ao Senhor. Davi dizia o seguinte: alegrei-me quando me disseram, ânimo, alegria, irmãos. Se alguém me chamar para comer uma lasanha num domingo, na hora do almoço, eu vou amar, vou com muito ânimo, para comer um churrasco, para passear, comer uma pizza no sábado à noite, vou me alegrar, para assistir um filme no cinema, para viajar, vamos para a praia, pastor, vamos com alegria, mas isso não pode ser maior do que a alegria de estar aqui aos domingos. Não pode ser maior do que a alegria de estar na casa do Senhor, de servir ao Senhor, irmãos. A obediência, ela tem que estar permeada do ânimo. Eu tenho prazer nisso aqui. Eu amo isso aqui. Eu quero estar isso aqui, Senhor. Ainda que eu não possa durante a semana, que eu tenho trabalho, eu tenho escola, eu tenho um monte de responsabilidade. Mas, Senhor, se eu pudesse, eu estaria todo dia na casa do Senhor. Foi isso que Davi disse de novo. Prefiro estar um dia à porta da tua casa, Senhor, do que 1000 dias em outros lugares. Mais vale habitar na tenda, no seu santuário, do que nas tendas da perversidade. Senhor, é melhor estar na igreja do que em outro lugar. E é algo, abrindo um parênteses, irmãos, que eu sempre afirmo para os pais, principalmente os pais de crianças pequenas. Não use seus filhos como desculpa para não ir à igreja. Meu filho é pequeno, dá trabalho, pastor, não vou levar na igreja não. Ele chora, ele grita, ele sai correndo. Não interessa, traga seu filho para a igreja. As crianças aqui não são problema nenhum, não tem problema nenhum. Não atrapalham o culto, não são, ao contrário, irmãos, elas são parte do corpo de Cristo. Porque é o melhor lugar que elas podem estar. O melhor lugar. Uma vez, lendo um livro sobre eclesiologia, sobre a doutrina da igreja, o autor do livro, ele fez essa comparação. Ele falou assim, quando eu olho para a igreja, estou meio desanimado com a igreja, ele é pastor também, ele fala assim, aí eu lembro da Arca de Noé. Ele falou, Noé e sua família, eles viveram mais de 1 ano na Arca, foi o período total, 1 ano e 12 dias, dentro da Arca, e com toda a espécie de animais ali, Deus mandou fazer uma janelinha só lá em cima. Quem tem animal aqui sabe o que é conviver com animal num lugar fechado.
E Deus não pensa que muita porque Deus fez os animais dormirem lá, eles faziam, não. Deus mandou Noé construir celeiros dentro, depósitos dentro da arca para guardar comida para esses bichos, para eles comerem. Então, se eles comiam, irmãos, eles também faziam a digestão. Imagine você estar 1 ano dentro de um local fechado, com animais ali, tendo que limpar, aquele cheiro forte, aquela coisa toda. Aí Noé tem que falar para a mulher, para os filhos e para a nora, vai, ajuda eu a limpar aqui, ajuda a cuidar dos animais, 1 ano fazendo isso. Você acha que eles não reclamavam? Você acha que eles, por quê? Ai, que cheiro ruim, tem que acordar com isso, estou comendo a comida aqui, esse cheiro horrível, ai que ânsia, ai que nojo, não sei o quê. Mas aí, irmãos, quando eles paravam para pensar um pouquinho, que se lá dentro estava fedido, lá fora Deus estava matando a humanidade. Deus estava executando o seu juízo, e os homens e todo o restante dos animais estavam morrendo nas águas do dilúvio. Aí eu acredito que na hora, e assim esse pastor fala, na hora eles repensavam. Ele falou, então por mais que a gente encontre às vezes cheiro ruim dentro da igreja, lembre que fora dela só tem morte. Fora da igreja só tem morte, não há vida fora da igreja. Porque a vida está no corpo, a vida está na videira, a vida está em quem está enxertado na videira. Fora da videira, o galho seco não tem vida, ele vai ser queimado no fogo. Qual é a prioridade? Obediência com ânimo, irmãos. Ânimo, então eles estavam animados, porque agora eles voltaram ao trabalho, iam reconstruir o templo, iam poder cultuar a Deus, iam poder louvar ao Senhor e tudo mais, eles estavam animados. Mas não só isso, a obediência ela vem com temor, ela vem com ânimo, mas também ela vem com proatividade, ela vem com trabalho, ela vem com ação. E a gente usa muito essa expressão na igreja, né, que os irmãos, os trabalhos da igreja funcionam com voluntariado, né? Então, assim, os irmãos são voluntários, porque tem sua vida, né, particular, própria, e às vezes até eu falo isso mesmo, não, porque a gente trabalha com voluntariado. Na última reunião da liderança, eu usei esse termo, né? A gente não pode apertar muito os irmãos, porque a gente trabalha com voluntariado, mas esses dias ouvindo um pastor falou, não, a igreja não é voluntariado, não. Ninguém é voluntário na igreja, foi pago um alto preço para que as pessoas estivessem na igreja. Elas foram compradas. Se elas estão ali, elas foram compradas. Elas têm um trabalho a fazer. E se elas não fizerem esse trabalho, Deus vai requerer delas. Então você, pastor, para de ficar tratando o povo como voluntário na igreja, porque voluntário é aquele que faz se quiser, e aí depois a igreja fica devendo favor para ele. Não, se nós estamos na igreja é porque Cristo comprou-nos com alto preço, foi pago um alto preço para que aquela pessoa estivesse ocupando aquela cadeira. Então nós temos que ensinar, ele estava falando, essa pessoa é o seguinte, você está ocupando um lugar que custou caro. Custou caro. Outra pessoa não está no seu lugar. Mas de repente outra pessoa poderia estar trabalhando mais do que você está hoje, então valorize. E aí eles vão obedecer com trabalho, irmãos, porque olha o que continua o versículo 14. E eles foram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês. A palavra vem no primeiro dia, aí no dia 24, acontece Ageu pregando, o povo conversando, aquela coisa toda, aí no dia 24 eles começam a trabalhar. E aí é rapidinho, irmãos, eles reconstroem o templo, eles reconstroem. Por que Deus mandou essa mensagem, irmãos? Primeiro porque o povo não queria terminar a construção do templo, no versículo 2, como nós vimos, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, não chegou ainda o tempo de edificar a casa do Senhor. Ainda não chegou. Eu já contei isso aqui para os irmãos, eu lembro que eu fazia essas orações, né? Tem certas orações que ainda bem que acho que Deus não ouve, viu, Vanessa? Porque olha, e a gente inventa desculpa para tudo, né? Então, às vezes você tem um chamado, Deus está falando com você, para você fazer algo, você fala, Senhor, mas, não, primeiro eu vou estudar, primeiro eu vou me formar, primeiro eu vou casar, e eu ficava falando, Senhor, deixa eu casar primeiro. Aí depois, deixa eu ter filho primeiro, quero ser pai, ter a sensação do que é ser pai, né? E a gente fica criando esses empecilhos. O que era prioridade, irmãos? O povo não queria terminar a construção do templo, com isso eles não tinham a obrigação de servir a Deus. Por isso que Deus levanta o profeta Ageu,
Porque se não tem culto, eu não tenho obrigação com Deus. Eu não preciso, estou tranquilo, vou seguir minha vida, vou seguir meus sonhos, meus projetos, e não há nada de errado, irmãos, em seguir seus sonhos, seus projetos. Não é isso que eu estou dizendo. Não há nada de errado em você planejar a sua vida. Eu ensino isso para as minhas filhas, a gente faz isso em casa. Não há nada de errado em você ser previdente, não há nada de errado em você ter sonhos, ter alvos. O que é errado, irmãos, e aí a Bíblia vai trabalhar isso, Jesus vai dizer isso, é isso ser prioridade em nossas vidas, qualquer coisa ser prioridade. Jesus vai dizer: aonde está o seu tesouro, está o seu coração. Então, ajuntem tesouros aonde a traça, a ferrugem não pode consumir. Ajuntem tesouros no céu. Cantamos aqui: céu, lindo céu. Há mansões celestiais todas feitas por Deus. Este mundo jamais vai poder nos afastar desses tesouros celestiais. Mas se a gente constrói tesouros aqui na terra, irmãos, nós vamos nos distanciar de Deus. Nosso coração vai estar aqui. Nosso coração vai estar aqui. Nós conhecemos irmãos amados que temem a Deus, servem ao Senhor, mas oravam para Deus para que Deus concedesse a eles aquelas bênçãos que eles tanto queriam, quer seja um filho que tinham dificuldade, quer seja um trabalho melhor, quer seja um carro, porque para eles irem para a igreja. E aí quando essas pessoas, esses irmãos alcançaram isso, quando Deus deu isso a eles, sumiram da igreja. Porque agora o filho não dá mais para vir, porque agora está trabalhando, não dá mais para vir, porque agora Deus deu um carro, mas vinha para a igreja de ônibus, não tinha nem Uber na época, ia de ônibus, mototáxi, mas agora deu carro, não dá mais para ir, a gasolina está cara, vai sujar o carro, na chuva não sai na chuva com o carro. E aí, irmãos, onde está o tesouro? Por que Deus mandou essa mensagem? Porque o povo estava preocupando-se somente com suas próprias necessidades, versículo 4. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto esse templo continua em ruínas? Novamente, irmãos, é legítimo nós termos as nossas preocupações, e temos que ter sobre nós uma responsabilidade. Nós trabalhamos aqui com os homens, nós estamos trabalhando aqui no nosso encontro de homens, né, que a gente tem periodicamente isso. O homem, ele tem um mandato: cultivar e guardar. Nós somos responsáveis pelo jardim que Deus nos deu, cultivar e guardar. Temos que ser maridos, pais e testemunhas vivas do Senhor na sociedade. Temos que cumprir o nosso mandato. E isso engloba um monte de coisa: cuidar, planejar, preparar, proteger a nossa casa, pensar no futuro dos nossos filhos. Sim, mas nunca acima, irmãos, daquilo que deve ser a nossa prioridade. O maior legado que um pai pode deixar para um filho, a maior herança que você pode deixar para o seu filho, é uma vida de temor a Deus. É uma vida de temor a Deus. É o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos, irmãos. O povo estava preocupado somente com suas vidas. O povo não queria construir um templo para Deus. O povo não queria construir um lugar para Deus estar ali habitando no meio deles. E aí quando eu olho para os nossos dias hoje, irmãos, e isso assim, na hora que eu terminei de montar esse esboço, preparar assim, eu me coloquei diante do Senhor e falei: Senhor, tenha misericórdia de minha vida. Porque nós vivemos as nossas vidas, irmãos, e por mais que a gente esteja aqui, por mais que a gente entenda e a gente prioriza esse momento para estar aqui, a gente não vive para Deus, irmãos. Não, a gente não vive. De verdade, nós não vivemos. Eu posso falar isso para vocês: eu não vivo. Se eu falar que eu vivo para Deus, para vocês eu sou hipócrita. Sabe por quê, irmãos? Porque, sabe o que Ele fez? Sabe o que Ele fez por nós, irmãos? E a gente vai ver que a gente não faz nada para Ele, irmãos. Ele saiu da morada dele. A Bíblia vai dizer que Jesus deixou a casa dele, o trono dele, muito melhor do que o nosso. Muito melhor do que qualquer casa, muito melhor do que qualquer carreira, muito melhor do que qualquer diploma pendurado na parede, muito melhor do que qualquer reconhecimento. Ele deixou a sua glória. Ele deixou a casa dele, irmãos. Sabe para fazer o quê? Para vir para a nossa casa terrena. Ele deixou a casa dele para se tornar humano. E sabe para que ele fez isso, irmãos? Para poder, depois, dizer para os seus discípulos: olha, eu vim aqui, estou com vocês, mas eu vou agora para um lugar, vou voltar para lá, para minha casa, mas eu vou preparar casa para vocês. Eu vou voltar
para lá para preparar lugar para vocês morarem comigo. Em João capítulo 14, versículos 1 ao 3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que aonde eu estiver estejais vós também. Ou seja, irmãos, Jesus deixa a casa dele para construir casas para nós, moradas para nós, para que aonde ele estivesse, que nós estivéssemos também com ele. E quando eu falo que nós não vivemos para Deus, irmãos, é porque nós não levamos Deus aonde nós estamos. A gente confunde as coisas. Estar aqui ao domingo é fácil, mas Deus mora conosco todos os dias, mora conosco no nosso trabalho, nas nossas decisões diárias. Quando a gente vai fazer uma escolha, a gente faz essa escolha pensando assim, isso vai glorificar Deus ou não? Quando você escolhe um curso na faculdade, você pensa assim, como que eu vou servir a Deus melhor com essa profissão? Quando você escolhe mudar de cidade, você pensa se tem uma igreja perto de onde você vai morar? Quando você aceita uma oferta de emprego, você pensa o seguinte, mas aonde eu vou conseguir servir a Deus melhor? Esse emprego vai me dar condições de servir a Deus melhor? Não, irmãos, nós pensamos como que nós vamos ganhar mais dinheiro, como que a nossa família vai ficar mais confortável, como que nós vamos ter melhores rendas aqui. Nós não pensamos em Deus, porque de fato Ele não mora em nossos corações ainda. Nós nos enganamos. E aí eu peso no meu coração, porque eu falo, Senhor, eu não quero ser simpatizante do Evangelho. Não quero ser morno. Eu prefiro ser frio, porque morno o Senhor vai me vomitar da sua boca. Se é para viver para o Senhor, então me ensina a fazer isso. Porque nós vivemos dias, irmãos, que nós não escolhemos Deus. Nós não escolhemos Deus. Olha a nossa volta, irmãos. Quantas pessoas você está sentindo falta delas aqui? E quantas têm motivo justificável para não estar aqui? Quantas têm motivo justificável para não estar aqui? Eu lembro de um certo personagem, quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, Epafrodito, que saiu de Filipos, na Grécia, e foi até Roma, viajou. E Paulo vai falar na carta que ele tinha uma doença de morte. Ele estava doente, já à beira da morte, mas porque ele queria servir ao Senhor, ele viajou, irmãos, até Roma e ficou com Paulo naquela prisão domiciliar. E aí quando Paulo vê aquele irmão chegando lá, Paulo fala assim, olha, ele escreve para os Filipos, esse irmão é mais crente do que eu. Porque eu estou aqui preso, mas vocês estão me sustentando. Agora Epafrodito, irmãos, esse irmão é fiel. Ele está à beira da morte, mas ele não pensou nisso, em servir ao Senhor. Ele está aqui, talvez esse irmão nem volte mais para vocês, mas ele está aqui para servir ao Senhor. Irmãos, Cristo abriu mão da sua glória para viver como homem, para morrer como homem, para dizer o seguinte, eu vou preparar lugar para vocês virem morar comigo. O que nós fazemos, irmãos? Qual que é a morada que nós estamos preparando para Deus em nossos corações? Qual que é a morada que Deus tem em nossas vidas? Que lugar Ele ocupa nas nossas vidas? E Ele preparou isso, porque o próprio apóstolo João, que escreveu isso no seu evangelho, depois viu isso em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 ao 4. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. Ou seja, João viu assim, Deus preparou um presente para nós. Essa cidade estava adornada, enfeitada como uma noiva para o noivo, é um presente. E ouviu uma voz forte, que vinha do trono e dizia, o tabernáculo de Deus está entre os homens. Agora Deus não pediu mais para ninguém construir, porque o homem não faz. Aí ele falou, quer saber, eu vou construir. E eu vou construir no meio de vocês a minha casa, porque vocês vão morar comigo, pois habitará com eles, eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Já passaram, irmãos. Enfim, por que Deus mandou construir o templo? Porque Ele se agradaria disso. Versículo 8.
Subi ao monte para trazer madeira e edificai o templo, e eu me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ele se agradaria, ele seria glorificado. E por que Jesus já nos preparou essa morada no céu? Por que João já viu isso? Por que ele já fez isso? Qual era a obrigação de Jesus em fazer isso por nós, irmãos? Nenhuma. Em fazer isso por homens que o rejeitaram, que o crucificaram, que o mataram. Ele está compartilhando de uma herança que era só dele. A Bíblia vai dizer que nós somos agora co-herdeiros de Cristo, ou seja, Cristo dividiu a sua herança. A Bíblia vai dizer que nós vamos sentar, habitar com Ele no seu trono. Nós vamos ter aquilo que é de Jesus. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Por que Jesus nos preparou morada? Por que Jesus está fazendo isso? Olha João 17, dos versículos 20 ao 24. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim, pela palavra deles. Jesus estava orando por nós, que cremos pela palavra dos outros, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós. Agora Jesus está falando, não é mais morada física, eu quero que eles morem em nós, eles estejam em nós, Senhor, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, Jesus nos preparou lugar, nos preparou uma cidade, um novo céu, uma nova terra, e isto junto dele, junto com ele, porque ele quer que nós sejamos um com ele e um com o Pai, e que assim então nós possamos contemplar a sua glória e creiamos em Deus que o enviou, e possamos contemplar isso. Então a pergunta que eu quero terminar esse sermão essa noite é, então qual é a nossa prioridade? Qual é a nossa prioridade? Depois que entendemos que Jesus fez tudo isso por nós, qual é a nossa prioridade? Qual era a prioridade daquele povo judeu quando voltou para Jerusalém? Qual é a prioridade hoje, irmãos, ao estarmos nesse culto aqui essa noite? Se coloque em pé no seu lugar, vamos orar. Feche seus olhos. De fato, irmãos, quando nós pensamos que Deus deve ser a nossa prioridade, não é porque Ele precisa de nós. Ao contrário, Deus não precisa de nós. Ele não é menos ou mais Deus conosco ou não, se estamos servindo a Ele ou não. Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. E se ninguém o adorar, a Bíblia fala que Ele vai fazer as pedras adorarem. Ele vai levantar das pedras filho dele. Deus não depende de nada daquilo que nós produzimos, irmãos, somos nós que dependemos de Deus. Nós que dependemos de Deus, mas nós estamos tão iludidos no mundo em que nós vivemos, que achamos que estamos fazendo favores para Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia de mim. Abra o seu coração agora diante do Senhor. Não sei como você chegou aqui essa noite. Não sei como você chegou aqui essa noite. Não sei como é a sua vida, não sei quais são os seus anseios, suas preocupações, mas entenda uma coisa, você só acordou hoje respirando porque Deus permitiu isso. Seu coração só está batendo agora porque Deus permitiu isso. Se você sair daqui e for embora para sua casa e chegar lá são e salvo, foi porque Deus permitiu isso. Se você acordar amanhã cedo para cumprir as suas obrigações, foi porque Deus permitiu isso. Se nós estivermos aqui domingo que vem, irmãos, foi porque Deus permitiu isso. Nós precisamos entender qual é a nossa prioridade. Qual é a nossa prioridade? Vamos neste momento abrir o coração diante do Senhor e confessar a Ele e dizer a Ele qual é a nossa prioridade. Qual é a nossa prioridade?